Padre Sidney Fabril, coordenador da Ação Evangelizadora na Arquidiocese de Maringá, é o nosso convidado entrevistado hoje no Conexão Terceiro Milênio. Estamos falando sobre igreja e política. Analisando outras religiões nesse Brasil recente, Padre, a gente percebe que algumas religiões estão incentivando a participação de pastores, de líderes, de bispos, né, que eles chamam de bispos também, nessa questão partidária, o que também já tem gerado problema. O senhor acredita que pode dar mais problemas? Sem dúvida, esse é um caminho errado. As igrejas que ficam explicitamente apoiando candidatos, né, ou que ficam criando blocos de candidatos, muitas vezes elas estão interessadas em garantir, né, os privilégios para si perante o Estado. Isso não é de acordo com o Evangelho, né? Uma igreja que se diz cristã, ela deve lutar, né, pelo bem de todos e não só pelo seu bem. Isso é um corporativismo, querer eleger representantes seus para ter sempre garantidos os seus próprios direitos. O Evangelho é para todos. As igrejas cristãs devem trabalhar pelo bem de todos, né? Pelo bem comum, portanto. Isso é um equívoco, eleger uma ou outra pessoa e às vezes pensando apenas, né, na sua corporação, para garantir privilégios para si. Então as igrejas devem de fato lutar pelo direito de todo mundo, todos têm direitos. E é preciso que esses direitos sejam preservados, não importa se as pessoas têm religião ou não, de que religião elas sejam e tudo mais. É o bem comum, é o bem de todos. Aqui na Arquidiocese de Maringá há uma discussão regional também sobre isso, Padre? Vocês têm promovido esse debate? Esse debate já há um bom tempo, é bastante claro aqui na Arquidiocese de Maringá, no Paraná, né, que os membros da hierarquia devem atuar na conscientização política. O trabalho dos padres, diáconos, bispos deve ser a formação, no sentido de dar formação política aos leigos, né? E que não lhes cabe de jeito nenhum assumir um partido, uma candidatura. Padre Sidney, de que forma o leigo tem que participar e deve participar da política? Quais são as ações práticas nesse processo? Então, os leigos, eles podem participar o tempo todo da política. Por exemplo, organizar a associação de moradores para ver como anda o bairro, a melhoria do bairro. Isso é uma participação política. Nas escolas existem os grêmios estudantis, os sindicatos, né? As entidades de classe, as organizações não governamentais, movimentos populares, né? Nós temos muitos movimentos populares. Os conselhos paritários, hoje, por exemplo, uma cidade ela tem que ter os conselhos. O dinheiro para a saúde, por exemplo, vem e é fiscalizado pelo Conselho Municipal da Saúde. Então, os leigos precisam estar presentes nesses conselhos, acompanhar as câmaras de vereadores. Olha só, os vereadores é que devem fiscalizar o Poder Executivo e elaborar projetos. Vocês imaginem, por exemplo, o efeito que tem se em todas as reuniões, né, dos vereadores, das câmaras de vereadores, houvessem grupos organizados acompanhando a atuação dos vereadores. Às vezes alguns deles ficam bravíssimos quando alguém acompanha, né? Tanto o poder legislativo, executivo, eles precisam, né, saber que a população está organizada e acompanhando o que eles fazem. Se a população se organiza para acompanhar, você imagine, né, numa cidade pequena, por exemplo, se em todas as reuniões, todas as sessões da Câmara de Vereadores houvesse lá um bom grupo de leigos, né, presente, só para saber, para ver o que eles estão fazendo, o que eles estão votando. Isso já faria um efeito muito grande. Eles perceberiam a participação da comunidade. Então, acho que a primeira grande coisa que nós temos que entender é que política não é só partido político ou eleição. A política precisa ser uma coisa permanente, né? Nós precisamos fazer com que os leigos estejam cada vez mais organizados para acompanhar toda a vida da cidade, do estado, do país, o tempo todo. E com a atuação dos leigos, cada vez mais se vai conseguindo avançar, né, no bem comum. No primeiro bloco da entrevista, o senhor falou aqui que, por exemplo, quando um sacerdote, quando um padre, ele faz parte de um partido político, ele integra um partido político, ele acaba dividindo, o que é natural, né? Consequente, isso mesmo. Agora, o que a gente deve fazer, o que a igreja deve orientar, padre, para que um leigo não cause essa divisão também?
Então, o leigo, né, leigo ele está no mundo, né, vamos dizer assim, mundo nesse sentido de é ele que está no mundo da política, da comunicação, da ciência. Então ele tem o direito de fazer isso, né? Então os leigos eles devem se organizar em grupos e atuarem nos partidos políticos, nos conselhos paritários das cidades, nos movimentos populares, né? Seria ótimo que nós tivéssemos cristãos em todos os partidos. Em todos eles? Em todos, porque assim, o evangelho precisa chegar a todos os lugares, né? Nós não podemos achar que nós conseguiríamos, como cristãos, criar um partido nosso que fosse perfeito, que fosse o melhor. Não existe partido que esgote a missão da igreja. Por isso a igreja, enquanto instituição, ela não pode estar identificada com nenhum partido e com nenhuma pessoa, porque uma pessoa pode mudar. Como que nós já nos enganamos? Pessoas que nós achávamos assim de um testemunho cristão belíssimo, quando chegaram no mundo da política foram corrompidas, né? E isso é uma coisa que pode acontecer. Então nós não podemos confundir a igreja enquanto instituição com nenhuma pessoa, candidato ou não, ou eleito, e também não podemos confundir o papel da igreja com o papel de um partido político, né? Mas são todos os partidos, padre, que comungam, que têm a mesma ideologia da igreja ou não? Não tem, não. Vários deles têm ideologias bem contrárias. Por isso, então, é preciso ter cristãos lá para converter o partido. Para que aquele partido que não comunga, né, com as ideias da igreja, ele possa perceber como a igreja tem muito a ensinar sobre a pessoa humana. Né? Porque o cristianismo ele tem uma visão antropológica muito plena, muito integral da pessoa humana. E às vezes o partido político não vê o ser humano na sua totalidade. Então é preciso que lá naquele partido também existam cristãos que vão convertendo, né, a mentalidade do partido para que ele olhe a pessoa humana, né, em todas as suas dimensões. Depois, assim, nós não podemos nunca canonizar nenhum partido, porque não tem partido só de santos, e também não podemos demonizar um partido, porque não tem um partido onde só tem a gente que não preste, né? Todos os partidos têm coisas boas e tem coisas ruins, uns mais, outros menos, né? Então é preciso que os cristãos se engajem em todos para irem ajudando as pessoas a se converterem aos valores humanos e também cristãos. Muitas vezes, padre, isso não fica claro na cabeça dos católicos. Quais são as ideologias contrárias ao Evangelho? Não vamos falar dos partidos, né? Vamos citar os partidos, mas quais as ideologias presentes em muitos partidos que são contrárias ao Evangelho? Por exemplo, as ideologias que pregam o materialismo absoluto, né? Que não reconhecem a dimensão espiritual do ser humano, que não reconhecem a presença de Deus. Então, essa é uma ideologia contrária ao cristianismo. As ideologias também materialistas, não só no sentido de um lado, vamos dizer assim, do lado do comunismo, porque o capitalismo é tão ou mais materialista, porque fica somente incitando as pessoas a lucrarem cada vez mais. Então, toda a mentalidade materialista, né, de colocar o dinheiro acima da pessoa humana, de colocar cada vez mais o consumismo, ou negar a existência de Deus ou da dimensão espiritual da pessoa humana, todas essas linhas são contrárias ao pensamento cristão. Aquelas ideologias que reduzem o ser humano, né? Reduzem às vezes o ser humano a número, a objeto, reduzem o ser humano apenas a uma dimensão, né? Então, todas essas ideologias partidárias são contrárias. Nos documentos da igreja a gente ia vendo que a igreja sempre falava, né, de uma espécie assim, de uma terceira via, porque uns pendem demais para o lado, né, do comunismo materialista, outros do capitalismo extremamente liberal, né, um neoliberalismo que permite tudo, e aí é um jogo de mercado, pura e simplesmente. É claro que aí nesse jogo de mercado, quem tem mais é que é livre, e quem tem menos acaba tendo que aceitar aquilo que os grandões decidem. Então, um novo sistema político que coloque como prioridade a pessoa humana.